Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria. O nosso programa de hoje nós teremos 2 importantes entrevistados. É o Tarcísio de Freitas, candidato ao governo do Estado de São Paulo, e o deputado federal Fausto Pinato, candidato à reeleição. Fique conosco. O nosso convidado de hoje é Tarcísio Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, doutor Cury. Uma alegria estar aqui no Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Existem muitas coisas que surgem numa campanha. Uma delas que está em pauta é que o governo de São Paulo tem um PIB muito superior à média nacional e São Paulo é que está elevando o PIB nacional. Qual a sua avaliação dessa afirmativa? Eu acho que São Paulo se beneficia também das políticas que foram criadas pelo governo federal. O governo federal mexeu nas alavancas que travavam o crescimento industrial do Brasil. Então, aprovou reformas importantes, estruturantes, pró-mercado, caminhou na direção de uma consolidação fiscal, mudou a imagem do Brasil lá fora, contratou muito investimento. Vários dos investimentos contratados pelo governo federal estão se materializando no estado de São Paulo. Então, na verdade, essa ação estrutural do governo federal contribui para o resultado do Brasil como um todo e, obviamente, como a gente tem aqui o maior parque industrial brasileiro, nós temos aqui a maior infraestrutura instalada, a gente acaba tendo um resultado melhor no estado de São Paulo, que é esperado, mas que conta muito com as reformas e com a condução acertada do governo federal. Bom, como o senhor colocou, nós estamos no Sindicato da Micro e Pequena Indústria. A próxima pergunta óbvia está vinculada ao tema. O que o senhor nos diria da política, se for eleito, para a micro e pequena empresa? Olha, nós temos que olhar com carinho para esse setor, porque nosso desafio, nossa obsessão vai ser a geração de emprego. Nós temos que gerar muitos empregos. E quem são os maiores geradores de emprego? Não são as grandes indústrias. Micro e pequeno. É o micro, é o pequeno. E aí nós temos que ter incentivos. O primeiro incentivo, a primeira alavanca que a gente tem que mexer é a tributária. Eu acho que São Paulo vem sofrendo muito com a política de substituições tributárias, sofreu muito com a elevação da carga. Observe que na pandemia, enquanto o governo federal baixou tributo de 600 itens, o governo do Estado de São Paulo aumentou, elevou o tributo de 3.200 itens. Houve uma asfixia do setor produtivo. Então, está na hora de corrigir essa questão das alíquotas. E é falso achar que, necessariamente, quando a gente diminui uma alíquota, a gente está prejudicando a arrecadação. Na verdade, essa sobra vira investimento. O investimento vão gerar mais postos de trabalho, mais atividade. E isso, no final das contas, movimenta a economia e a gente vai traduzir este conceito em formas de modelo para que a gente tenha uma redução gradual de tributos sem prejudicar as contas públicas, sem prejudicar a solvência. Nós temos retenção de crédito ICMS, ou seja, tem uma política tributária que tem afastado as empresas do Estado de São Paulo e que a gente agora precisa resgatar. Então, o incentivo tributário é fundamental. Entendo também que São Paulo tem que liderar o processo de reforma tributária no Congresso. Cada vez mais a gente vai ter dificuldade de distinguir o que é produto do que é serviço. E aí quem é penalizado quando há essa confusão é o contribuinte, que acaba pagando 2 vezes, a gente acaba tendo litígio, ações judiciais. Então é fundamental que São Paulo lidere. Num primeiro momento, perde a arrecadação. No momento posterior, vai ganhar em função da sua estrutura, em função da sua aptidão para receber negócios, sendo blindado da guerra fiscal. Outro ponto importante é o incentivo à empregabilidade. E entendo que o governo do Estado pode investir nisso com
com programas como o Aprendiz Paulista, que é um programa que nós estamos desenvolvendo, estamos criando, de maneira que a gente possa contratar o jovem que está ainda no ensino médio, que está fazendo seu ensino profissionalizante, que ele passe metade do seu período, né, o contraturno, na empresa, na micro, na pequena empresa, com o Estado bancando parte desse salário. Então, é uma medida interessante para que a gente possa viabilizar a contratação de mão de obra com uma redução de custo para o pequeno, para o microempreendedor, e isso é importante porque cria uma porta de entrada ao mercado de trabalho para esses jovens estudantes. Valorização do mercado interno. Valorização no mercado interno, isso é fundamental. Bem, por várias vezes nós temos ouvido que existem projetos da sua equipe, sua, em relação à valorização do centro ou, enfim, políticas em relação ao centro. Era para nos contar um pouco a respeito, por favor? Claro. O que está acontecendo no centro de São Paulo é a degradação em função daquela teoria das janelas quebradas, né? Você depreda uma janela, se você não conserta, alguém vai lá e depreda a segunda e a terceira, e daqui a pouco você tem a edificação toda depredada. Nós chegamos num grau de degradação muito grande e é preciso restabelecer o centro da cidade de São Paulo, devolver o centro para as pessoas. Observe que nós temos aí uma quantidade grande de pessoas, por exemplo, em situação de rua. Nós temos as pessoas que acabam sendo escravas, né, escravizadas pelo crime. Então, nós temos que libertar essas pessoas do crime. E ninguém consome, vai para a rua para consumir droga. As pessoas consomem droga porque estão na rua. Então, é necessário conciliar políticas públicas, ter uma política de acolhimento, de assistência, de desenvolvimento social, de tratamento para dependentes químicos, né, uma política de segurança pública que seja eficaz e uma política de habitação. A São Paulo Industrial se desenvolveu à margem das linhas do trem, e a São Paulo Industrial morreu à margem das linhas do trem. Então, quando a gente sai, por exemplo, do centro da cidade em direção à Barra Funda, Lapa, Vila Leopoldina, na margem das linhas do trem, você vai ver uma série de galpões abandonados que servem para habitação de interesse social, servem para habitação de médio padrão, para empreendimentos comerciais. Então, nós temos possibilidade, com recurso até da iniciativa privada, de desenvolver uma série de equipamentos que vão abrigar pessoas no centro da cidade, onde já tem infraestrutura de saneamento, onde eu já tenho a infraestrutura de transportes e onde as pessoas não vão precisar sair do local onde aprenderam a viver, onde aprenderam a construir a sua renda. Então, isso é fundamental para a gente ter sucesso, efetividade na política de habitação. E uma outra questão é trazer o poder para o centro. Seria muito bom que a gente tivesse, por exemplo, uma esplanada onde o centro administrativo funcionasse, por exemplo, na Princesa Isabel, perto do Palácio Campos dos Elíseos, porque quando o poder está no centro, ele já está no centro, mas disperso. A gente, primeiro, otimiza recurso, fica mais barato a gestão, a gente otimiza tempo, a gente traz os empreendimentos comerciais na sequência, a gente melhora o policiamento, as pessoas voltam a circular, a vida volta, o investimento volta, os terrenos se valorizam. Então, a gente transforma a realidade, né, de degradação para uma realidade de prosperidade, de esperança, e eu acho que São Paulo merece isso. Me parece, pela rápida explanação feita, um dos projetos também passa pelo trem, passa pela ferrovia, porque o desenvolvimento, a mais da ferrovia, a mais do rio. Existe algum projeto nesse sentido no seu plano de governo? Existe. Nós temos centenas de cidades em São Paulo cortadas pelas ferrovias. E ferrovias que, infelizmente, deixaram ao longo do tempo de operar. Então, nós precisamos resgatar essas ferrovias. Então, em São Paulo, cabe a recuperação do ramal de Colômbia, cabe a recuperação do ramal de Panorama, a sua ligação a Bauru, cabe a recuperação do trecho de Bauru para Mairinque, ou de Bauru até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a ligação de Sorocaba a Sumaré, de Sorocaba com a Malha Sul, e os trens de passageiros, os trens de média velocidade. Então, é perfeitamente possível e não está difícil de fazer, por exemplo, a ligação de Americana Campinas para São Paulo. Um trem de média velocidade, 120 km por hora, 160 km por hora. Nós já temos a faixa de domínio, nós já temos as linhas da CPTM e agora foi aprovada a renovação de contrato da malha da MRS, onde a gente vai separar a linha de carga, ou seja, eu reduzo o investimento necessário para fazer o trem de passageiros. Então, é um projeto muito viável. Outro trem de passageiros viável é o Sorocaba, São Paulo, São José dos Campos.
Se eu faço essa cruz ferroviária de Americana para São Paulo e de Sorocaba até São José, eu vou abranger a região de São Paulo que concentra a maior parte do produto interno bruto, né, que é concentradora de PIB. E eu melhoro muito a questão da mobilidade, principalmente na última milha, na chegada às cidades. E quando a gente cria esses primeiros trens de passageiro, eu estou dando incentivo, eu estou mostrando que é viável fazer outras ligações, outros ramais, outras extensões. Então, isso vale para o sistema metro ferroviário, isso vale para outras cidades do estado de São Paulo. Bem, hoje o mundo se volta não mais à globalização, mas à desglobalização. Pelo menos é a nova tendência mundial. E eu queria ouvir a sua avaliação disso, mas num contexto talvez um pouco mais amplo dessa influência da guerra, da quebra de cadeias produtivas. Isso é uma coisa interessante. O mundo está sofrendo muito. Sofreu com a crise do Covid, agora está sofrendo com a guerra da Ucrânia. Eu acho que essas duas crises surpreenderam as pessoas. Era inimaginável em 2019 a gente falar de uma inflação de 10% em países da zona do euro, como, por exemplo, o Reino Unido ou nos Estados Unidos, e é exatamente o que está acontecendo. A população do mundo inteiro está sendo tragada e as empresas se surpreenderam. Viram que a estratégia de colocar todos os ovos numa mesma cesta foi uma estratégia ruim. A gente criou um excesso de dependência de alguns países que têm vulnerabilidades estruturais, têm vulnerabilidade de governança. E o que está acontecendo é que hoje nós temos um aumento de preço com diminuição do investimento, que é um movimento contrário do que nós tínhamos ao longo do tempo e do que é esperado. Geralmente, quando o preço sobe, o investimento sobe. As grandes processadoras de alimentos do mundo não estão fazendo investimento porque não têm certeza sobre o fornecimento de insumo, porque os países começaram a restringir exportação. Então, isso é um grande problema. Nós temos um problema de oferta. Agora, esse problema abre também uma oportunidade, porque as cadeias de produção globais elas vão ser redesenhadas. O mundo percebeu que precisa disso e as empresas vão começar a procurar novos destinos. Sim. Vai haver uma diversificação, uma desglobalização. E o Brasil, que ficou de fora dessa divisão espacial do trabalho lá atrás, tem uma tremenda oportunidade de se reinserir. Ou seja, o Brasil pode surfar essa onda e ser líder no processo de transição energética, ser líder no mercado de crédito de carbono e conduzir um grande processo de reindustrialização, que pode e deve começar por São Paulo, desde que a gente acione as alavancas corretas. Primeiro, que a gente aumente a oferta de energia, a disponibilização de energia a preço barato. Nós temos agora esse movimento da capitalização da Eletrobras, que vai aumentar o investimento no setor. O marco do gás é fundamental também para o aumento da oferta de energia. O segundo ponto é o investimento em infraestrutura, né? E o Brasil contratou 848 bi em 144 leilões de infraestrutura que foram realizados. Então, a gente vai ver o Brasil se transformando num grande canteiro de obras. O terceiro ponto é o tributário. Então, nós precisamos ter um sistema tributário menos oneroso, menos regressivo, e isso é um fator de produtividade. Se a gente conduzir esse processo de reforma tributária, a gente cria as condições para a reindustrialização. E o quarto fator, a formação profissional. Nós precisamos dar perspectiva para os jovens, ferramentas para que os jovens acessem um mercado de trabalho que é cada vez mais exigente. Se nós mexermos essas 4 alavancas, a gente vai conseguir fazer parte dessa redivisão das cadeias de produção. Nós, infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais e te parabenizar por fazer parte da democracia, das eleições, da democracia, das instituições firmes e sólidas que o país tanto precisa, como já tinha, tem e temos certeza que terá no futuro. Olha, eu sou um otimista, eu estou vendo o Brasil, apesar das crises, saindo do outro lado. Nós experimentamos aí agora forte geração de emprego, né? Foram 4,7 milhões de vagas criadas desde 2020, 2 milhões e 700 só no ano passado, no primeiro trimestre 600 mil novos postos. Nós conseguimos contratar muito investimento, nós conseguimos aprovar reformas estruturais e eu tenho certeza que o Brasil está caminhando numa direção muito boa. É importante manter o curso das coisas e entendo que São Paulo
tem uma série de oportunidades que estão ali adormecidas, o Estado vem andando na inércia. E se a gente despertar e mexer, trabalhar essas oportunidades, tirar bons projetos do papel, a gente vai ver o Estado decolando. Tarcísio Gomes de Freitas, queremos agradecer muito a sua participação e desejar que a democracia prevaleça. Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria. O nosso convidado de hoje é um deputado federal, Fausto Pinato, presidente de várias comissões parlamentares do Congresso Nacional. Por exemplo, Brasil-China, por exemplo, do BRICS, por exemplo, da defesa da indústria de bebidas nacionais, que, aliás, tem uma grande polêmica. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é imenso meu, por estar aqui nesse honroso programa, aqui no Simp. Nosso prazer. Existe uma grande polêmica hoje em relação a bebidas, ao extrato, ao xarope, ao IPI. E o senhor, como presidente da Frente Parlamentar, nos fale um pouquinho a respeito, por favor. Nós sabemos que agora, no momento pós-pandemia, né, nós sabemos que a pandemia não foi culpa minha, não foi culpa sua, não foi culpa desse ou daquele. Foi uma pandemia que veio, afetou a economia, teve muito gasto da saúde. A responsabilidade de nós, como os parlamentares, é achar alguns ralos. Aliás, essa briga minha vem desde 2015, onde a gente identificou várias atuações da Receita, o pessoal do refrigerante, mostrando que há uma desconcorrência desleal. Né? E o pessoal, às vezes, quer querer dizer, não, mas a Zona Franca. Não, a Zona Franca é constitucionalmente, eu apoio a Zona Franca. Agora, o que não pode é usar a Zona Franca como escudo para fazer barbaridade tributária, para fazer conchavo tributário. Ou seja, o extrato de Guaraná hoje, ele custa de 20 a 30 reais, né? E eu nunca vi. Por que eles brigam tanto para deixar o IPI lá em cima? Agora eu descobri. Por quê? Porque com o IPI lá em cima eles fazem crédito no manufaturado, que tem legislação para isso, e acaba compensando a Coca-Cola, empresa de bebidas. O que gera uma concorrência desleal, principalmente com as empresas que estão em São Paulo, no Paraná, no Nordeste, enfim, gerando uma descompensação tributária, atingindo o FPM, a arrecadação do Estado, inclusive praticando a Zona Franca. Né? E recentemente, o governo, acertadamente, o Michel Temer já tinha, o ex-presidente Michel Temer já tinha feito um decreto, abaixando gradativamente, e agora, recentemente, o governo zerou, mas está sobre uma liminar, o que, de certa forma, gera um grande absurdo e desequilíbrio por causa de um planejamento tributário criminoso. Se fosse nos Estados Unidos, estariam presos. Existem várias questões que o senhor está diretamente envolvido. Uma delas é a relação internacional. Como é que o senhor vê a atuação do Brasil na relação internacional? Se isso afeta o mercado interno? Não afeta? Qual a sua visão? Olha, eu queria primeiro dizer que eu aplaudi muito o governo que aí está quando aproximou dos americanos. Né? Aplaudi muito o governo que aí está quando aproximou de Israel. Afinal de contas, nós brasileiros somos um único povo. Um povo onde mora português, descendente de português, italiano, alemão, japonês. É uma mistura de raça. Um país que, na verdade, é uma grande ONU nesse sentido. Né? Temos várias comunidades nesse sentido. E eu fiquei um pouco preocupado depois, porque eu percebi o seguinte. A primeira coisa foi aquela briga entre a embaixada árabe, Israel, que apesar de ser evangélico, Israel tem um significado para todos nós evangélicos, principalmente para mim, um grande respeito, uma nação queridíssima, uma nação que foi perseguida por nazistas e que merece todo o nosso apoio. Mas existem alguns conflitos internos que até foram minimizados, a gente não, faz tempo que a gente não ouve falar mais,
mas que ainda tem um certo ranço nisso, né? E nem Jesus Cristo em vida e morte resolveu isso. Aí vão querer interferir na questão da embaixada. E a hora que a gente pega a balança comercial, a gente percebe que os árabes têm uma grande contribuição na balança comercial do país, né? Depois foi a questão quando o Trump perdeu a eleição, ficaram fazendo um eco que a urna era fraudada, que a eleição foi fraudada, etc. Uma narrativa para criar uma divisão no país, tentar uma ruptura na democracia que nada acrescenta para o país, né? Depois brigar com a China. Quem me conhece sabe, eu não sou comunista, eu sou um cara de centro-direita e até liberal. Agora, quando a questão é econômica, balança comercial, a gente tem que ter pragmatismo e responsabilidade para o país. Não é só a corrupção que dá prejuízo para o país, não. A falta de preparo e pragmatismo em relação ao interesse real do país também dá prejuízo. Foi o caso, por exemplo, da questão da China aqui. Aqui eu queria dizer, se o agronegócio é importante e o governo foi muito bom para o negócio, o governo que está, não é menos verdade que só está indo bem porque a China é a maior parceira comercial e compra, a maior compradora de soja, de milho, de carne. E a gente percebe agora, né, já faz um pouco mais de 2 meses que não tem embaixador da China. A gente percebe agora, recentemente, que semana passada, retrasada, salvo engano, que a China começou a aumentar os contratos de soja, habilitar mais frigorífico americano. Agora, isso não é um retrocesso? É um retrocesso. Por quê? Para que quebrar uma boa amizade? Se você tem um cliente que você até não gosta do jeito que ele se veste, né, qual o perfume que ele usa, mas ele é um bom cliente, é teu melhor cliente. Se não quer falar bem, só não fala mal. Isso é questão de raciocínio lógico. Quando se fala dessa relação internacional, a coisa é extremamente abrangente, envolve interesses múltiplos e que acabam afetando o mercado interno brasileiro. E, claro, se entra numa das grandes discussões que você abordou no início, com a questão do xarope, o problema tributário. Está em pauta a grande questão da reforma tributária, que agora parece que parou, mas que agora estão querendo tributar lucros e dividendos. Qual a sua avaliação? Primeiro que eu sou contra qualquer tipo de tributo nesse momento. Liberdade de imprensa, qual a tua avaliação? Olha, a liberdade de imprensa, vamos falar de democracia. Claro. Não é isso não? Que a gente percebe que tanto a esquerda contra a direita, todo regime de certa forma muito radical, seja de esquerda, ela beira o regime totalitário. A democracia que eu falo, eu vou defender sempre. Não é perfeita, mas é o melhor regime para se viver. Nós estamos aqui debatendo livremente, sem medo de chegar militar aqui para dar cacetete na gente, etc, etc. Por outro lado, não é menos verdade que tudo que eu falar eu respondo. Se eu chegar aqui e te imputar alguma calúnia, alguma difamação, é o direito seu como cidadão e também amparado pela Constituição brasileira poder me processar, poder querer uma retratação, etc, etc. O problema é que eles estão usando a liberdade de empresa para, na verdade, querer regulamentar a questão do fake news, que são feitos em cima de plataformas absurdas, sabe lá, dizem as más línguas, então tem outros países com chipeira disparando, isso é a questão de zap. A internet hoje facilitou muito a questão de informação. Hoje você pega uma senhorinha lá na periferia tal, está lendo no zap, mas ela não sabe se aquilo lá, na verdade ela está lendo aquilo lá, ela acha que é verdade. Quando na verdade são meias verdades, contadas pelas metades, muitas vezes com mentira, o que de certa forma está gerando esse choque de embasar o seguinte, de se esconder atrás de fake news para querer denegrir a imagem das pessoas. A democracia corre risco no Brasil? Olha, temos uma crise possível institucional em andamento na sua avaliação? Olha, ela está em andamento. Claramente existe essa ameaça, que eu não estou falando de surpresa, que vira e mexe a gente percebe que é usado alguns militares da reserva que estão no governo para, de certa forma, criar um pânico, vamos dizer assim. Mas eu queria dizer assim, eu entendo que o alto comando do Exército é aqueles que estão na ativa, não aqueles que estão pendurados no governo com interesse próprio. Está muito amadurecida, né? Você percebe que eles são defensores da Constituição, você percebe que eles, não, de certa forma, não interferem, sempre tentando ponderar e junto com o Congresso e o Supremo, nós somos guardião da Constituição brasileira. Agora, não é menos verdade
que existe sempre, né, um eco nesse sentido de querer colocar em dúvida o sistema eleitoral, né, onde a própria Polícia Federal não achou nenhum tipo de fraude, onde o próprio Exército não achou nenhum tipo de fraude, né, onde os próprios Estados Unidos, a comunidade internacional do mundo inteiro faz isso. Mas isso é uma retórica copiada pelo Trump. Né? O Trump, na verdade, o que ele falava de manhã à tarde se falava aqui, né, justamente para colocar em dúvida, ou seja, ó, vai ter problema, não vamos entregar, etc, etc. Eu confio, nossa urna eletrônica, ela é exemplo, né, mundial. Não acredito que de tantos anos agora querer levantar isso. Por que não levantou antes da eleição? Né? Então a gente percebe o seguinte, na verdade, quer que se criar um caos, percebendo alguns desgastes das instituições, o próprio Supremo, o Congresso Nacional, querendo jogar uma estratégia para ter uma massa de manobra para colocar em risco a democracia e o sistema eleitoral brasileiro. Que não prevalecerá. Com certeza, com certeza. Fausto Pinato, nós chegamos ao final do nosso tempo, infelizmente. Pediria suas considerações finais. Eu queria agradecer a primeira oportunidade de estar aqui no Simpla, com esse grande amigo, que presta um grande serviço, né, ao pequeno e micro empresário, indústria, que de certa forma são grandes responsáveis. Dizer, não percam a esperança. Você vê que erramos tudo na vacina, um falava uma coisa, outra. Nós devemos a você, pequeno, médio empresário do Brasil, pela coragem, o agronegócio. Nosso país é muito forte. Sabemos das divergências, não estou aqui nem para falar de esquerda nem de direita. O voto é livre, vote com a sua consciência. Mas vamos defender sempre a democracia. Quanto sempre o deputado Fausto Pinato. Fausto Pinato, queremos agradecer muito a sua participação, te desejar êxito na luta da preservação da democracia, da qual você faz parte, e agradecer a sua participação no nosso programa. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simp, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.